Quem nunca assistiu pode até achar que Game of Thrones é só dragão, relações conturbadas entre irmãos e nudes, muitas nudes. Mas por trás de todo o caos de Westeros existe uma adaptação muito bem feita de um passado real, a Idade Média Europeia. O universo criado por George R.R. Martin e adaptado pela HBO se apoia fortemente em referências históricas reais da Idade Média Europeia. Os castelos, a dinâmica dos feudos, as batalhas entre reinos, a religião dominante e as estruturas sociais rígidas são elementos centrais da série que refletem aspectos concretos e muito verossímeis da Idade Medieval. O mais massa de Game of Thrones é que, ao invés de criar um mundo totalmente inventado, a série constrói sua narrativa com base em visuais e dinâmicas políticas que fizeram parte de séculos da nossa história. E se você achou que esse vídeo seria só mais um top 10 momentos épicos de God? Achou errado, otário? Porque aqui a gente vai falar sobre arte medieval, a gente vai falar sobre brasões, tapeçarias, catedrais góticas e iluminuras e até dragões inspirados em manuscritos do século XII. Porque Game of Thrones pode até ser uma obra do século XXI, mas bebe direto da fonte de uma arte que já era dramática muito antes da televisão sequer existir. E relaxa, esse vídeo não vai conter nenhum spoiler. 1, 2, 3, let's switch this up. Depois de muitos anos de namoro, eu finalmente convenci o meu boy a dar uma chance pra maior série da história da televisão. E não é Breaking Bad. Claramente, depois de ver alguns episódios, ele já ficou completamente viciado. E desde então, a gente entrou no modo maratona. Aí eu comecei a pensar que, eu, enquanto uma veterana desse fandom, que o Domingode pra mim era um evento religioso, apaixonado por história, com um canal que quer ensinar arte através da cultura pop, eu não vou usar esse tesouro de série pra falar sobre arte medieval? Nunca que eu ia deixar isso acontecer. Mas antes da gente mergulhar nas referências artísticas, simbologias e influências visuais da Idade Média em Game of Thrones, é importante lembrar de onde essa história saiu e o tamanho do impacto que ela teve. A saga começou nos livros do George R.R. Martin, com a série As Crônicas de Gelo e Fogo, que começou a ser publicada a partir de 1996 e até hoje não foi finalizado. Pra você que nunca assistiu, a narrativa de Game of Thrones é super complexa, cheia de personagens marcantes e tramas políticas densas, inspiradas em eventos reais, como a Guerra das Rosas, que aconteceu na Inglaterra no século XV. A história se passa nesse reino fictício chamado Westeros e acompanha a vida pessoal e política de várias famílias em diferentes contextos sociais. Todos eles, de forma direta ou indireta, estão atrás do mesmo objetivo: o trono que comanda os 7 reinos de Westeros. Em 2011, os livros foram adaptados pela HBO numa série que virou um verdadeiro fenômeno mundial. Com 8 temporadas, Game of Thrones não só redefiniu o gênero de fantasia na TV, como também influenciou diretamente a cultura pop, o mercado de streaming e as promoções de grande escala. Mesmo com todas as tretas sobre o final que a gente ignora para manter a sanidade mental, não dá pra negar que Game of Thrones foi um marco na televisão. Essa série barbarizou tanto, gente, que foi a primeira série a ser transmitida simultaneamente no mundo inteiro. A partir da 5ª temporada, cada episódio era transmitido ao mesmo tempo em mais de 173 países, estabelecendo um recorde mundial reconhecido pelo Guinness Book como a maior transmissão simultânea de um drama televisivo até então. Agora diga aí se não é um fenômeno. Boa parte desse impacto vem justamente da estética medieval super bem construída, que serve como base para tudo que a gente vê nos episódios. E se você já assistiu Game of Thrones, você sabe que o visual da série é muito impactante. A HBO não economizou para fazer o Westeros parecer real, a começar pelos cenários. A arquitetura dos castelos e das fortalezas em Game of Thrones não saiu do nada. Ela se inspira diretamente em construções reais. Além da arquitetura, os ambientes internos da série também trazem muitas referências visuais que reforçam a ambientação histórica. Tapeçarias nas paredes, vitrais com cenas religiosas ou mitológicas, mobílias pesadas e até os objetos de uso cotidiano foram pensados para evocar uma era específica, que é a era da arte românica e gótica. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. A arte românica, que foi predominante entre os séculos XI e XII, é marcada por formas robustas, arcos semicirculares e uma estética voltada para o sagrado. Já a arte gótica, que floresceu a partir do século XII, trouxe construções mais verticais, vitrais coloridos que narravam passagens bíblicas, arcos e uma atmosfera mais dramática.
Em Game of Thrones, a gente vê isso nos salões escuros e imponentes. A gente vê isso na Sala do Trono, a gente vê isso nas igrejas com vitrais que filtram a luz de forma simbólica. E aqui em Game of Thrones, os figurinos também são uma aula de história da arte aplicada. O uso de tecidos pesados, bordados com símbolos e pedras preciosas, a maneira como os trajes indicam o status social e até mesmo o estilo dos penteados dialogam com pinturas e esculturas medievais. Esses elementos constroem o mundo da série de um jeito quase didático. Quando a gente vê um trono de pedra, uma armadura ornamentada ou um salão com colunas góticas, a gente entende automaticamente o nível de poder, tradição e conflito que aquele espaço representa. Mas se os castelos, as tapeçarias e os figurinos já nos transportam direto para a Idade Média, tem um outro elemento visual que grita arte medieval e que diz muito sobre poder, identidade e território nesse universo: os brasões. O brasão é uma composição gráfica usada para representar uma família, linhagem ou instituição. E eles surgiram na Europa por volta do século XII, bem durante a Alta Idade Média, que é a época após a queda do Império Romano do Ocidente. Eles nasceram como uma forma prática de identificação em batalhas e torneios, quando os cavaleiros usavam armaduras fechadas que cobriam completamente seus rostos. E aí, só com um símbolo no escudo ou no estandarte é que era possível saber quem era do seu time no meio do caos, né? Em Game of Thrones, os brasões não estão ali só para enfeitar escudos e bandeiras. Eles funcionam como um resumo visual da essência de cada casa. Todos aqueles emblemas têm raízes profundas na simbologia da heráldica tradicional. Mas tá, Vanessa, o que diacho é uma heráldica? Tu tá falando aqui há meia hora, só coloca a palavra difícil e agora chegou com essa nova. A heráldica é um dos pilares da estética medieval e também uma das ferramentas mais fortes da narrativa visual de Game of Thrones. Mas, trazendo pra prática para ficar mais fácil de entender, alguns exemplos que a gente tem em Game of Thrones são a Casa Stark, que usa um lobo gigante cinzento sobre um fundo branco. E nesse caso, o lobo simboliza lealdade, coragem e sobrevivência, que tem tudo a ver com a trajetória da família. E a cor branca evoca o frio daquela região onde eles vivem, mas também evoca honestidade e pureza. A Casa Lannister, que tem um leão dourado sobre o fundo vermelho. Nesse caso aqui, o leão é um símbolo clássico de realeza, força e poder. Já o vermelho e o dourado remetem à riqueza e ao sangue, duas coisas que os Lannister conhecem muito bem. Por fim, a gente tem de exemplo aqui a Casa Targaryen, que traz um dragão tricéfalo negro em fundo vermelho. O dragão representa dominação, medo e ancestralidade. Ter 3 cabeças ainda reforça a ideia de lenda e profecia, além do fato de que o Rei Louco tinha 2 irmãs, somando 3 filhos, 3 cabeças. E por fim, a paleta de cores escura e vibrante remete à guerra e ao fogo. Além disso, os estandartes, que são aquelas bandeiras que aparecem nas batalhas e nos acampamentos, têm um papel narrativo super importante também. Quando uma bandeira era queimada, hasteada ou derrubada na Idade Média, isso comunicava imediatamente uma mudança de poder ou uma derrota naquele reinado. Então vale muito prestar atenção nisso, porque cada símbolo que é usado em Game of Thrones tem uma função muito específica. Nenhuma escolha é aleatória. Se você vê um cervo, um kraken ou um falcão, aquilo ali vai dizer muito sobre os valores daquela casa, a origem dela e às vezes até o destino do personagem na trama. Então não é só uma questão geográfica, tipo, se eu coloco uma lula na minha bandeira, no meu brasão, é porque eu moro perto da água. Não é só isso. E falando em símbolos e narrativas visuais, tem uma outra camada riquíssima da estética medieval que aparece de forma sutil, mas muito poderosa em Game of Thrones: a arte de contar histórias por imagens. É aqui que entram as iluminuras e os manuscritos medievais, que influenciam diretamente a forma como a série nos apresenta o seu universo. Sabe aquela icônica abertura da série com os mapas animados que mostram os lugares importantes de cada episódio? Aquilo é puro storytelling visual com raízes medievais. A construção tridimensional dos mapas com as engrenagens e os detalhes minuciosos lembra muito o cuidado artesanal dos manuscritos iluminados, que eram aqueles livros feitos à mão, geralmente religiosos, em que cada página era decorada com desenhos, símbolos, cenas narrativas. Eles eram uma forma de registrar conhecimento numa época em que a grande esmagadora maioria da população era analfabeta e a imprensa nem existia ainda. Então, contar uma história por imagens não era só um recurso estético, era uma necessidade histórica para a época. E na série, esse tipo de linguagem aparece também nos livros antigos da Cidadela, nos pergaminhos, nas profecias desenhadas, enfim, aparece em quase tudo que é lugar. E tudo isso ecoa a tradução da narrativa pictórica medieval, em que a imagem era o principal meio de comunicação histórica. Gente, a direção de arte da HBO foi
tão preciosa que os mapas, os livros e os documentos da série parecem ter saído direto da biblioteca de um mosteiro. Até a escolha da tipografia gótica não é aleatória. Esse estilo de letra com traços angulosos e densos era muito comum nos manuscritos medievais e reforça a ambientação histórica da série. Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre tipografia, vocês também deixem aqui nos comentários que eu posso pensar num vídeo muito legal só sobre isso, tá? Mas não é só nos objetos e cenários que a Idade Média ganha vida. Game of Thrones também constrói seus personagens a partir de arquétipos medievais, como reis, cavaleiros, monges, bruxas. Tomando esse último como exemplo principal, na cultura medieval, a figura da bruxa era uma ameaça dupla ao poder masculino e à ordem religiosa. As mulheres que escapavam desses papéis mais tradicionais, como curandeiras, parteiras, viúvas, o marido da mulher só morreu. E mesmo assim ela podia ser associada a uma feitiçaria. Quanto mais autônomas ou fora dos padrões essas mulheres fossem, mais perigosas elas eram consideradas. E aqui em Game of Thrones, a gente tem a Melisandre, por exemplo, que é uma personagem que retrata super bem a visão medieval das bruxas, porque ela é misteriosa, ela é sedutora, ela é profética, ela evoca forças invisíveis que os homens não conseguem invocar, ela manipula reis a partir das visões e feitiços. E pra fechar com chave de ouro, ela ainda é ruiva. Um fato muito curioso e completamente sem sentido é que durante séculos as mulheres de cabelos vermelhos foram vistas com desconfiança em algumas regiões da Europa. A cor do cabelo era associada à luxúria, ao pecado, ao fogo e ao sobrenatural, ou seja, era um prato cheio para ser chamada de bruxa. Existem vários registros históricos de mulheres ruivas sendo acusadas de bruxaria só pela cor dos fios. E o fato da cor do cabelo da única bruxa da série ser justamente o ruivo diz muito sobre o conhecimento da era medieval que a equipe de Game of Thrones tinha quando estava desenvolvendo a série. E se tem um elemento que reforça ainda mais a força da religião naquela época, é a maneira como a arte sacra medieval aparece com força na série. Pra quem não sabe, voltando a explicar termos aí, a arte sacra é toda forma de expressão artística criada com o objetivo de representar o sagrado, ou seja, temas, figuras e narrativas ligadas à religião. Ela está presente em igrejas, está presente em templos e está presente em objetos de culto, por exemplo. Na Idade Média, os vitrais e as tapeçarias mostravam cenas da Bíblia e dos santos também, para que os fiéis conseguissem ver aquilo que eles não conseguiam ler, trazendo de novo aquela informação que eu falei um tempinho atrás no vídeo, de que a grande maioria das pessoas nessa época era analfabeta, então eles precisavam se apoiar nas imagens para poder ter algum conhecimento e alguma compreensão da história e do que estava acontecendo nos outros lugares, né? Quer ver um exemplo famoso? Os vitrais das catedrais góticas, como os de Chartres, não sei se estou falando certo, na França, são verdadeiros quadrinhos medievais contando a história sagrada com luz e cor. E aí, puxando pra Gote, a gente tem as estátuas dos sete, que seguem o modelo da iconografia cristã. Eles fazem poses serenas, eles têm olhares voltados pro infinito, eles têm gestos simbólicos que comunicam as virtudes e os papéis morais que eram esperados da sociedade. E saindo um pouco da simbologia das peças, das criações e vindo um pouco mais pra parte prática, os rituais de fé, eles são sempre visualmente marcantes, né? A gente tem as vestes cerimoniais, a gente tem as velas, os incensos, as procissões, os cânticos em uníssono. Todos esses elementos reforçam a ideia de um mundo onde o divino se manifesta através da imagem e da encenação. E embora isso seja muito forte até hoje, também é uma coisa muito medieval, porque como eu já falei milhões de vezes, antes mesmo que a maioria das pessoas soubesse ler, a religião era compreendida por meio de imagens e de experiências sensoriais. E em Game of Thrones, essa herança estética e simbólica, ela tá presente em todos os detalhes. A fé, ela não é só um pano de fundo pra narrativa, ela realmente molda as decisões dos personagens, ela controla a narrativa e define os destinos dessa galera. E isso tudo é contado visualmente, da mesma forma que a arte sacra medieval contava as histórias da Bíblia através dos vitrais, dos altares e das pinturas nos tetos das igrejas. E se a arte sacra moldava a forma como as pessoas viam o divino, o folclore medieval fazia o mesmo com o desconhecido, com aquilo que era mágico, que era assustador. Sem boto cor-de-rosa por hoje. A gente vai sair das igrejas e entrar nos bosques sombrios, nas cavernas, nas páginas dos bestiários,
Porque a Idade Média também foi o berço de inúmeras criaturas fantásticas. E é desse imaginário que Game of Thrones bebe sem nenhuma moderação. Dragões, lobos gigantes, mortos-vivos, homens que se transformam em animais. Tudo isso parece pura fantasia moderna da cabeça do Jorge. Mas tem raízes profundas em lendas, iluminuras e manuscritos medievais. Na Idade Média, embora o nome a gente possa acabar associando a outras coisas, os bestiários eles eram o quê? Eram coleções de descrições de animais, sejam esses animais reais ou imaginários, que não só documentavam essas criaturas, mas também atribuíam significados morais ou espirituais a ela. A gente precisa sempre lembrar que as pessoas, elas viviam do que os outros contavam. Então, se um capitão chegava falando pra você que ele viu um bicho gigante que jorra água pela cabeça, não necessariamente você entenderia aquilo de uma forma fácil, como uma baleia. Então, esse telefone sem fio, ele proporcionava umas viagens bem bizarras mesmo, pela criatividade dos caras. E esses livros, eles eram usados pra ensinar lições morais ou religiosas, né, como eu falei. Então, por exemplo, o leão, ele podia representar Cristo. O elefante, a força. O dragão representava o mal. Essas coisas, sabe? Então, esses animais, por mais fantásticos que eles fossem, eles tinham um papel simbólico muito profundo que eram usados para ensinar os valores daquela época pro pessoal. Em Game of Thrones, a gente vê essas criaturas por todos os cantos. A gente tem os dragões da Daenerys, a gente tem os lobos gigantes dos Stark, a gente tem os mortos-vivos, enfim. Se a gente olhar para os bestiários da Idade Média, a gente vê que muitas dessas criaturas fantásticas têm equivalentes nas Iluminuras dessa época. Então, os dragões, por exemplo, eles eram frequentemente retratados como monstros terríveis em combates com cavaleiros ou santos. Algo que a gente pode ver refletido em cada cena da Daenerys montando seus dragões em busca de poder. Já os lobos gigantes, como as criaturas protetoras da casa Stark, eles têm uma longa tradição na arte medieval, onde os lobos são símbolos de lealdade e de coragem, que eu também já falei lá atrás quando a gente estava conversando sobre os brasões. E é muito interessante a maneira como God faz um resgate visual e simbólico de todas essas criaturas do folclore medieval, trazendo elas para o cenário da série e ao mesmo tempo renovando as funções e significados desses personagens. Em termos de impacto cultural, Game of Thrones gerou uma nova apreciação por elementos clássicos da arte medieval. Como tudo que a gente já falou por aqui, né? Os brasões, a arquitetura gótica, as criaturas fantásticas. O marketing da série, ele aproveitou esses elementos visuais para criar um mundo imersivo, onde cada detalhe visual foi uma extensão da narrativa visual única que a série construiu. Ao longo desse vídeo, a gente discutiu como a série trouxe para as telas uma visão da Idade Média que foi moldada pela arte sacra, pelos arquétipos medievais, pela heráldica e pelo folclore. Cada uma dessas influências ajudou a criar um universo visual que fez Game of Thrones ser mais do que uma história de guerra e poder. Ela se tornou uma celebração da arte, da tradução e principalmente da história. E agora que a gente tá no fim do vídeo, eu espero que tenha ficado claro que a influência de Game of Thrones vai muito além do entretenimento. Essa série, além de muito boa de acompanhar, foi uma lição de como a arte pode ser usada para construir um mundo fictício que, mesmo sendo inspirado na realidade, leva a gente a refletir sobre questões universais como poder, como identidade, como pertencimento. E no final, o que fica na sua cabeça é o impacto visual. É um legado que vai permanecer vivo e levantando discussões, seja nos livros de história ou nas telas dos nossos celulares. Então, eu espero que vocês tenham se sentido imersos nesse universo de arte medieval que Game of Thrones trouxe para a tela da gente. E que, assim como eu, vocês tenham percebido como a série foi muito além do épico, das batalhas e das intrigas, trazendo uma profunda conexão com a arte, com a história e com a cultura. E se você curtiu esse mergulho no universo artístico de GOT, não se esquece de deixar seu like, compartilhar com quem também é fã de uma boa análise de cultura pop e, é claro, de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E se tiver algo mais que você gostaria de discutir sobre o impacto visual dessa série ou de outros conteúdos históricos na TV, me conta aqui nos comentários. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.